Boa tarde, gente. Bem, Intrac. Fica sempre aqui mais ou menos, tá? Beleza. Esse é o meu primeiro Intrac, né? Inclusive, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, agradecer aí também a galera da organização do evento. Espero que o tema seja de expressão para vocês e que a gente consiga aprender alguma coisa aí, né? Eu trouxe o tema Sistemas HVACs em regiões de calor intenso, né? Até porque a gente está em Cuiabá. É a minha primeira vez aqui em Cuiabá também. Me disseram que aqui em Cuiabá, às vezes a gente tem que sair de chinelo e às vezes a gente volta sem chinelo, né? Porque o chinelo fica no asfalto. O cuiabano falou isso para mim, eu dei risada. E de fato o calor aqui é bem grande. E aí foi isso que me falaram. Falaram, caramba, mas você chegou no inverno. Eu falei, caraca, se esse é o inverno, né? E aí a gente também traz a questão dos impactos da qualidade do ar interior e também da saúde ocupacional para esse tema, né? Bom, meu nome é João Victor, né? Eu sou engenheiro de aplicação nacional pela SICFlux, sou engenheiro mecânico de formação, formado pela Universidade Paulista. Atuo na engenharia de aplicação da SICFlux, né, nacionalmente. Não atendo todos os estados, porque tem outras representações, né? A gente tem um time de 7 engenheiros de aplicação. Eu sou de São Paulo, moro em São Paulo, então eu atendo a demanda de São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul e a região norte do país também. E aí vocês viram ali que na imagem o nosso marketing deu uma melhorada, né? SICFlux tem uma história bem bonita. Em tese eu gosto muito, né? Toda vez que eu vou lá na fábrica e escuto todas as vezes a história da SICFlux é de fato algo que chama atenção e eu acho bem legal. SICFlux ela é uma fabricante de ventiladores, tá? Somente ventiladores. É uma empresa que nasce em 1992, né? Uma empresa de estrutura familiar e é de fato uma história de superação, né? Assim como diversos empreendedores e empresários brasileiros que a gente tem contato aí com praticamente as mesmas histórias, né? Então a SICFlux nasce de fato em 12 metros quadrados na região do Ipiranga, em São Paulo, né, fabricando microventiladores, né, sabe aquele coolerzinho para ventilação de placas, né, geralmente era usado em caça-níquel e tal. E a SICFlux ela fazia esses sistemas, né, de coolerzinhos, fazia a fabricação em casa mesmo e vendia, né, isso em 92. E é de fato quando inicia tudo. A partir do ano de 2002 é quando surge a primeira ideia de ter um ventilador para exaustão de banheiro, né? Quando surge ali o primeiro equipamento de seção circular para exaustão de banheiro, com uma ideia difundida a partir de trocas de ideia, né? Esse é o DNA da SICFlux, é importante citar. A gente idealiza algumas coisas, a gente troca muita ideia com o mercado, então eu que faço parte da aplicação, por exemplo, a gente está sempre em contato com projetistas, instaladores, construtores, e a gente sempre busca ter essa troca para trazer novas soluções para o mercado que faça sentido de fato para o nosso mercado brasileiro. Então, vocês veem que nas Febravas, geralmente a SICFlux sempre traz bastante novidade e a gente tem de fato esse DNA. 2008 é quando a gente de fato tem a nossa migração para Araquari, Santa Catarina, né? Então a gente tem a nossa produção iniciada lá com um catálogo um pouco mais extenso. 2022 é o que está mais próximo hoje, né, do que a gente tem hoje lá na fábrica. Essa imagem aqui a gente tinha aproximadamente 6 mil metros quadrados de área construída, né, de pátio fabril. Essa imagem é o que mais se aproxima do que a gente tem lá hoje, né? Então, se a gente pegar uma imagem de drone aqui, essa imagem aqui, esse terreno lateral e esse terreno do fundo aqui, a gente já fez a ampliação. Então, a gente já está partindo aí para 10 mil metros quadrados de área construída, porque a demanda tem aumentado e a gente tem crescido aí nossa produção. Essa primeira imagem aqui todas essas imagens aqui é um pouco do que a gente tem internamente lá na nossa fábrica. Então aqui é o nosso P&D, Engenharia de Desenvolvimento, onde a gente faz levantamento de curvas de equipamentos e gera todo o dado, né? P&D, a engenharia de produtos também acaba fazendo bastante trabalho, né, nesse departamento. Aqui uma seção, né, uma parte da nossa fábrica de dutos flexíveis e semi-rígidos. Aqui é uma parceria que a gente tem com a Universidade Federal de Santa Catarina, né, onde a gente faz o ensaio de alguns equipamentos da linha leve também. Um pedacinho do nosso showroom lá dentro da fábrica, com a exposição de alguns equipamentos da nossa linha leve industrial. E essa aqui é a nossa fábrica aérea, né? Fábrica aérea onde a gente, de fato, fabrica equipamentos para atender um ponto de operação específico. Então a gente está falando aí geralmente de centrífugos, axiais,
de grande porte, com motores trifásicos, para atender um ponto de operação específico. E ali a imagem de drone que eu falei para vocês. Um pouco da evolução da linha de produtos, né, desde 2015. É claro que aqui não cabe tudo, né, realmente não tem como trazer todos os produtos aqui para essa imagem. E em 2025 a gente teve mais de 20 lançamentos, mais de 20 novidades que a gente trouxe para o mercado aí, de fato a partir dessas interações que eu falei para vocês. Sigflux é uma empresa bem associativa, tá? A gente procura sempre estar dentro das associações, buscando informações, compartilhando, repassando ideias, porque a gente acha que isso ajuda a desenvolver o mercado num contexto geral, né? Então, estar sempre associado, de fato, a gente consegue não só reter informação, como também compartilhar. Algumas certificações do qual a gente tem aí, né, o IFBQ, é um laboratório no qual a gente realiza as certificações dos nossos produtos, nossos equipamentos, e a ANCA, né? Para a gente construir hoje um ventilador, principalmente um ventilador da linha industrial, a gente tem que se parametrizar na ANCA. Se a gente não se parametriza na ANCA, a gente acaba pecando em alguma coisa. Aqui é um pouco do nosso mercado, né? O mercado não só brasileiro, como também de exportação para outros países da América, né? Então a gente está presente hoje em 20 países, né? E ali a gente vê que a gente tem o Pátio Fabril, como eu falei para vocês, em Araquari, né, Santa Catarina. A gente tem um escritório em São Paulo, né, no qual eu fico mais próximo lá, eu e o Danilo, que está chegando aí agora. E a gente tem agora, mais recente, né, um centro logístico lá no Paraguai para facilitar o processo de exportação. Tem também um centro logístico e um escritório lá em Miami, para também facilitar a nossa exportação de produtos exclusivos para os Estados Unidos. Então, tem alguns produtos que a gente fabrica aqui no Brasil e exporta para os Estados Unidos. A gente faz o serviço ao contrário, né? Tem gente que importa, a gente faz ao contrário. A gente está exportando o produto para os Estados Unidos. Bom, aumento da frequência de ondas de calor. Eu acredito que não é novidade para ninguém, né, que a temperatura superficial da Terra tem aumentado, né? Inclusive, quando a gente pega dados do IPCC, né, que é uma referência científica que a gente tem mais afinca para colher esses dados, a gente percebe que de fato a temperatura da superfície da Terra tem aumentado, né? Inclusive nos últimos anos a gente foi bombardeado, né, de notícias acerca das mudanças climáticas, né? E é um tema importante para nós, né, até porque nós fazemos parte desse ecossistema, né? E a gente precisa cuidar de algumas coisas. Então, assim, é um tema corriqueiro, porém tem algumas coisas que a gente precisa reafirmar, porque quando a gente entra no contexto do HVAC, no contexto da ventilação, da renovação de ar, tem algumas precauções que a gente tem que ter quanto a essas questões, né? Renovação do ar realmente importa. E aí a gente vê, né, a partir dos dados, como eu citei para vocês, o IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, em tese ele não é um laboratório científico, não é um órgão certificador ou algo nesse sentido. Ele é simplesmente uma instituição, um órgão que junta todas as informações, todos os estudos que são gerados a partir da ciência, né, dos cientistas, e eles desenvolvem estudos ali. É como se o IPCC fosse um grande filtro. Então ele pega tudo que foi estudado ali ao longo de um período, filtra todas as informações, unifica em um único documento, e aí ele facilita a linguagem. Então ele coloca ali uma linguagem um pouco mais fácil, de um entendimento um pouco mais tranquilo, para que seja fornecido aos tomadores de decisão, e esses tomadores de decisão, obviamente, possam pegar esse documento e compartilhar ali e fazer o que deve ser feito, né? Agir da maneira que deve agir. Em termos gerais, quando a gente analisa, por exemplo, esse gráfico aqui, ele foi tirado do documento do IPCC, por exemplo. E aí a gente analisa que existe um aumento médio da temperatura superficial que ao longo do tempo, né, principalmente depois do fim da última era glacial, essa média do aumento da temperatura superficial, ela se manteve regular, né? Só que nos últimos anos, a gente percebe aqui a partir dessa linha, a média do aumento de temperatura, ela subiu consideravelmente, né? E esse dado importa para a gente, porque se nos últimos anos, né, principalmente a partir da industrialização, a gente teve uma crescente na temperatura média que nós temos aqui na superfície da Terra, é um dado que a gente tem que se preocupar, né? Porque se antes era regular e agora não está sendo mais, a gente precisa de fato se preocupar com isso. Então, segundo dados do IPCC, a gente tem aí um aumento aí de cerca de 4 a 5 graus Celsius na temperatura da Terra, isso comparado
com os últimos períodos, né? Depois da última era glacial. Bom, essa aqui é uma publicação do Instituto Nacional de Meteorologia, que diz que o verão de 2024 e 2025 foi o sexto mais quente, né, no Brasil desde 1961. Então, de fato, tem alguns registros, né? No caso do Instituto Nacional de Meteorologia, eles fazem levantamentos por observações e trazem esses dados para a gente. Ao contrário do IPCC, eles fazem um levantamento um pouco mais afinco, né? Algo mais institucionalizado. E, principalmente, são cientistas que fazem parte do Acordo do Clima. Então, é uma galera que costuma ter um pouco mais de afinco na pesquisa. E aí, nada mais justo do que trazer o recorde, né? Eu fiquei surpreso com esse recorde aqui, que inclusive é do Mato Grosso, Nova Maringá, que apresentou um recorde de 44,8 graus Celsius. Então esse é o maior registro que a gente tem até hoje, né, dos levantamentos que eu fiz aí. E, rapaz, esse lugar aqui é quente mesmo, hein? Eu não estava acreditando não, mas agora eu vi que é quente mesmo. Se o inverno está assim, imagina no verão, né? Ilhas de calor. É claro que, tratando do aumento das ondas de calor, né, o aumento da frequência das ondas de calor, existe um efeito que é gerado principalmente nas zonas urbanas, né, que, pela falta de vegetação principalmente, a gente tem toda uma infra, né, geralmente nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, que facilitam a absorção de calor, né? Então é como se todas essas edificações aqui, né, trazendo para o nosso contexto, fosse uma grande serpentina, né, que está absorvendo calor aqui, radiação, e aí toda essa radiação que é absorvida aqui, ela influencia também na temperatura do ar externo que vai estar circulando aqui por esses edifícios, né? Então o fluxo de ar natural que vai estar circulando por aqui vai estar tocando essas coisas que estão em alta temperatura, né, no caso dos edifícios, concreto, asfalto, todas essas estruturas que absorvem calor, vai estar passando por tudo isso aqui e também vai estar absorvendo calor do ar, né? Então, em tese, quando a gente pensa em tomada de ar externo, por exemplo, renovação de ar, como que a gente faz a tomada de ar externo em locais como esse, né, onde a gente tem uma radiação alta, temperaturas de incidência ali bem alta nas fachadas, nos empreendimentos, e a gente tem que pensar em fazer renovação de ar, né? E aí o ar externo vai estar em temperaturas consideráveis, né? Então, tem situações, por exemplo, que se a gente comparar uma grande metrópole e logo ao lado dela tiver uma zona rural, um local ali que apresenta um pouco mais de vegetação, a gente consegue ver de fato essa diferença de temperatura, né? São ilhas de calor mesmo que, enfim, acaba absorvendo uma grande taxa de calor aí. E aí, é claro que essa pergunta aqui vocês já estão respondendo automaticamente aí, né, mentalmente. Qual é a primeira solução que vem à cabeça, né, considerando todo aquele contexto? A gente tem as ilhas de calor, a gente está em um local quente, a gente tem edificações com paredes quentes, tudo quente, telhado quente, tá tudo pegando fogo. A primeira coisa que vem à cabeça é o ar-condicionado, né? Então, em tese, se tratando de temperatura, a primeira coisa que de fato vem à nossa cabeça é o tal do ar-condicionado. Só que a provocação que a gente tem que fazer de fato será que somente o ar-condicionado garante conforto e segurança? Eu já vou antecipar a resposta. Não. Né? O ar-condicionado, em tese, ele sozinho ele não vai garantir qualidade do ar interior e nem vai garantir saúde ocupacional. E aí a gente traz para o contexto o quê? Qualidade do ar interior. A gente precisa entender o que é a qualidade do ar interior para a gente saber se um sistema de climatização simplesmente com ar-condicionado nos interessa ou não, né? Se ele é suficiente para garantir saúde ocupacional. E aí a gente vê o quê? O que é qualidade do ar interior? Geralmente a gente atrela a qualidade do ar interior àquilo que a gente percebe, né? Então quando a gente chega no ambiente, por exemplo, a gente está no auditório, né? Uma espécie de um auditório aqui, a gente chega no ambiente, por método de comparação, a gente costuma comparar as coisas, né? O ser humano ele é assim, ele é muito comparativo. Então a gente chega aqui, a gente sente temperatura, a gente sente umidade, a gente sente o ruído, o odor, a velocidade do fluxo de ar, né? Caso o insuflamento aqui tivesse com uma velocidade um pouco alta, a gente também sentiria isso. Então são coisas que a gente percebe, né? E a gente acaba comparando com os demais ambientes e a gente vê se o ambiente está ruim, se não está, se tem qualidade ou não. Porém, a gente tem que fazer justamente essa provocação também. É suficiente simplesmente eu chegar no ambiente e ter essa sensitividade e achar que está bom, que está ruim? Não, por quê?
Porque tem coisas que estão presentes aqui, dentro desse ambiente, a gente não está vendo. Né? E a primeira delas é o tal do particulado. Então existem coisas aqui, existem partículas em suspensão dentro desse ambiente, que a gente não consegue ver, e que é extremamente prejudicial para a nossa saúde. Né? Então quando a gente trata, por exemplo, de particulados PM2,5, que tem uma gramatura um pouco menor, a gente já vê que são partículas que geram problemas ao nosso trato respiratório. Né? Então são partículas que têm capacidade para chegar até os nossos pulmões. Então é de fato uma preocupação que a gente tem que ter. Então a gente percebe ali que a gente tem diferentes tipos de partículas, né? Diferentes tamanhos de partículas, PM10, PM2,5, PM1, PM01. E aí a gente vê a classificação, né? Geralmente poeira, a gente tem a classificação em PM10, fuligem geralmente é PM10, pólen, vírus e bactérias geralmente são associados ao PM2,5, né? Porque por mais que o vírus e bactérias não seja PM2,5, se a gente olhar aqui nessa imagem fica mais fácil, a gente percebe que os vírus e as bactérias elas se anexam, né? Elas se inserem facilmente nos particulados PM2,5. Né? Justamente por conta dessa facilidade da gente ter, além do particulado PM2,5 ali suspenso, e obviamente ter essa questão do vírus e bactérias podendo estar associadas a elas, é que a gente faz todo um controle pensando no PM2,5. Então hoje, na maioria dos contextos, a gente faz, obviamente, o controle de PM10, né, com o filtro que vocês devem conhecer, que é o filtro grosso, G4. E, obviamente, a gente também sempre pensa em controlar a questão do PM2,5, que é o que mais gera riscos à nossa saúde. Além dos particulados, nós temos os VOCs, que são os compostos orgânicos voláteis. Qual que é a característica desses produtos aqui, né? É que eles, por propriedade, eles têm a facilidade de se transformar em um gás em temperatura ambiente. Então, por exemplo, se eu for gerar uma limpeza aqui dentro desse ambiente, né, então eu tratei da poeira, então a gente sabe que tem particulado em suspensão aqui. E aí a gente sabe também que se alguém realizar algum tipo de limpeza aqui, tiver algum solvente, alguma tinta aqui aberta, se eu for limpar essa mesa aqui, eu vou ter um composto orgânico volátil aqui nesse ambiente também. Então são compostos que também podem gerar certos problemas para a nossa manutenção dentro do ambiente. Né? Então, em tese, eu vou estar dentro do ambiente, eu também acabo sentindo, tá? Essa questão dos VOCs, gera dor de cabeça, gera náusea, gera algumas coisas que também acabam não sendo legal e eu preciso também controlar além do particulado. Então, ou seja, a gente já tem particulado, já tem VOCs, vamos ver se tem mais alguma coisa. CO2, né? CO2 é a principal fonte de emanação, de liberação de CO2 é de fato nós, né? Nós seres humanos. Então, a partir do nosso processo metabólico, a gente, obviamente, quer ficar com oxigênio, né? Para o nosso corpo é legal ter o oxigênio, porém a gente libera CO2. E essa liberação de CO2, que é o que a gente está fazendo exatamente agora, no nosso processo de respiração, a gente está liberando o CO2 para o ambiente, a gente também tem que cuidar, porque a gente tem um gás inodoro incolor, beleza? Em altas concentrações ele vai gerar algum tipo de problema um pouco mais de urgência, né? Algum morte, por exemplo, algo nesse sentido? Não. Só que altas concentrações de CO2 em um ambiente que não tem renovação de ar, ele pode gerar problemas como fadiga, dores de cabeça, redução da concentração, tomada de decisão, orientação de tarefa, sonolência e perda de produtividade. Então, imaginem todo esse contexto, né, de concentrações elevadas de CO2 em um ambiente onde você necessita ser produtivo. Então, imagine um escritório onde você trabalha, o local onde você realiza a sua operação ali, e aí esse local está com uma concentração alta de CO2. Todas essas questões, todos esses fatores vão acabar incidindo sobre esse ambiente. Né? Então, em tese, se em algum momento aí vocês bocejaram, é porque, ou possivelmente vocês trabalharam muito hoje, ou porque a concentração de CO2 realmente está muito alta aqui. E só ressaltando que a gente está com um sensor de CO2 aí, né, em exposição, inclusive está ligado, e aí ele está mostrando as taxas de concentração de CO2 lá no ambiente vizinho, né, aqui ao lado. E é de fato algo que a gente tem que se preocupar, principalmente se a gente quer entregar um ambiente com qualidade do ar interior. A qualidade é todo esse contexto que a gente está citando aqui agora. Esse é um levantamento, um estudo que foi desenvolvido por uma equipe de Harvard, tá? Então tem fonte, né? tem embasamento técnico. E, obviamente, resumindo todo esse contexto que eu trouxe aqui agora, o que a gente tem, né? Temperatura e umidade relativa do ar que a gente está aqui agora, né? Então, o ar-condicionado, beleza, ele vai tratar
Ele vai tratar desse controle aqui, né? Ele vai controlar a temperatura e vai controlar a umidade. Só que a quantidade de partículas em suspensão que a gente vai ter no ambiente e a concentração de CO2 que a gente vai ter aqui também, em tese o ar-condicionado não responde isso. A gente necessita de um sistema de ventilação, sistema de renovação de ar para tratar da questão do particulado e a questão da concentração de CO2. Em tese aqui no outro slide eu vou mostrar como que funciona o sistema. Isso aqui é uma referência da Anvisa, tá? Que a gente tinha na Anvisa, que seria um limite máximo de 1000 ppm. Hoje, com a 16401 parte 3, a gente acaba não tendo mais esse fator aqui como limitante. A gente tem sempre uma variável, né? A gente pega a variação do que a gente tem no ar externo, o que a gente tem no ar interno, vê o diferencial de concentração e aí sim a gente calcula a partir desse diferencial o que a gente vai adotar de vazão para dentro do nosso ambiente. Aí aqui eu trouxe um sisteminha só para a gente entender o que seria a renovação de ar, já considerando que a gente vai ter ar-condicionado, vai ter os equipamentos fazendo a renovação. Então isso aqui seria o mundo ideal, né? Então aqui eu tenho os ar-condicionados, né, para fazer o controle de temperatura e umidade. Vou ter exaustão, né, tem uma exaustão na coifa ali, o cara está fazendo um churrasquinho ali. Vou ter um gabinete de ventilação com filtragem, então eu tenho filtragem G4M5 ali para fazer o insuflamento de ar, então aqui eu tenho a tomada de ar externo, então eu estou fazendo a captação do ar externo, o ar da rua, ele passa pelo equipamento, ele é filtrado e é jogado para dentro dos ambientes. Beleza, eu estou garantindo o quê? Eu estou insuflando um ar com uma concentração mais baixa de CO2, um ar limpo, um ar novo, que passa pelos filtros, retendo as partículas, ou seja, eu estou jogando ar de fato limpo e com uma baixa concentração de CO2. A partir do momento que ele cai aqui nesse ambiente, ele acaba diluindo, né, o CO2 que tem aqui, ele acaba de fato gerando uma mistura aqui, e aí eu tenho o exaustor para de fato fazer a retirada do ar que já saturou aqui dentro. Então em algum momento a gente vai ter uma saturação desse ar e eu tenho que aplicar a exaustão aqui também, para que eu tenha obviamente esse ciclo, né? E é importante ressaltar que, para que eu tenha o ar entrando, eu tenho que ter o ar saindo, viu gente? Não tem como ter somente insuflamento ou somente exaustão. Então isso é um fator de projeto aí que a gente tem que se atentar. Se a gente simplesmente coloca só o insuflamento e eu não tiver aberturas, não tiver fresta, se eu não tiver uma exaustão mecânica, simplesmente vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir mais insuflar. É uma questão de diferencial de pressão aí. Então, o básico da ventilação para eu conseguir ter fluxo de ar em movimentação, eu tenho que ter o diferencial de pressão. Eu tenho que ter diferença de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2. Se eu não tiver isso, infelizmente não tem como. E aí, a cereja do bolo seria os controladores, né? O controle de CO2, né? Eu tenho um sensor transmissor, que além de servir para monitoramento, a gente também consegue fazer a comutação desses equipamentos. Então eu consigo controlar o gabinete de ventilação, né? E ele de fato vai atuar sobre demanda, né? Com o sensor eu consigo atuar sobre demanda. E aí o que acontece? Se a concentração de CO2 aqui estiver baixa, vamos supor que só tem uma pessoa trabalhando ou não tem ninguém aqui dentro desse ambiente. A concentração de CO2 vai estar baixa, o que ele vai fazer? Ele vai mandar um sinal para o meu ventilador, seja um sinal analógico, seja um controle de potência de fato, dizendo o que para o meu gabinete? Ó, a concentração de CO2 está baixa, você pode reduzir um pouquinho a rotação aí e diminuir a vazão, né? Porque não tem necessidade. Ele de fato vai atuar sob demanda. Ou seja, se essa sala aqui tiver com uma quantidade maior de pessoas, a concentração de CO2 obviamente vai aumentar e ele vai mandar um sinal de comando ou um sinal de controle de fato para o equipamento para fazer o controle da rotação do equipamento. Então são sistemas que garantem eficiência energética, né? Então em tese é um sistema que vai funcionar de fato sob demanda. Mas é claro que não existe almoço grátis, né? Infelizmente não existe almoço grátis. Como eu mostrei no slide anterior para vocês estão vendo que tem um ponto de tomada de ar externo aqui. E aí, imaginando aquela outra imagem que a gente viu lá das ilhas de calor, principalmente aqui em Cuiabá, o que a gente vai ter ali no ar externo? Uma temperatura alta, uma umidade elevada, correto? Então, em tese, não é nada fácil a gente fazer o insuflamento, a renovação de ar, considerando que a gente vai ter um ar externo com uma temperatura elevada, com uma umidade elevada. Então, em tese, a dificuldade que a gente tem para dimensionar sistemas de renovação é a tal da carga térmica, né? Então, a gente vê aí espalhado no Brasil, principalmente nas regiões quentes, projetos sendo subdimensionados por conta da questão da tomada de ar externo, porque como ela vai ter uma carga térmica muito alta associada, a galera costuma subdimensionar, coloca uma vazão de insuflamento muito baixa, ou simplesmente não vai ter, né? Tem casos que realmente não tem renovação de ar, só o ar-condicionado. E aí, em tese, o que a gente tem que de fato pensar até que ponto isso aqui faz sentido, né?
Porque se eu estou levando em conta para o meu projeto a carga térmica como referencial, como fator de projeto, eu estou esquecendo de todos aqueles fatores que eu acabei de citar lá no começo. Particulado, VOCs, né, CO2 em alta taxa. Até que ponto faz sentido eu manter um ambiente insalubre, um ambiente que não tem qualidade do ar interior, que não apresenta uma boa qualidade, não vou me sentir confortável no ambiente. Até que ponto faz sentido eu não adotar um sistema de renovação? E aí que entra soluções, né? Nós, fabricantes, nós que estamos no mercado, nós temos que pensar junto em soluções. Então, para os nossos projetos, a gente tem que viabilizar, ver situações para viabilizar soluções que atendam a demanda independente da temperatura do ar externo, independente da situação que a gente tiver. Esse caso aqui é um exemplo. O nome desse equipamento aqui é chamado de CRS, é um equipamento produzido pela Simflux. E nesse equipamento aqui, ele consegue te entregar uma coisa que é muito legal, que é a tal da recuperação de calor. Então, em tese aqui, o que a gente tem? A gente vai ter o mesmo sistema de tomada de ar externo, então a gente vai continuar captando o ar da rua, né? Então a gente vai fazer a captação do ar externo, né? Em uma temperatura mais elevada. E aí, quando ele passa aqui nesse centro aqui que vocês estão vendo aqui, que é chamado de célula, eu tenho aqui dentro do meu ambiente, obviamente, um sistema climatizado, né? Geralmente eu vou ter um ar ali numa temperatura mais baixa, né? Porque o ar-condicionado vai estar atuando. E aí eu vou puxar aqui de dentro de um sistema que já está climatizado numa temperatura mais baixa. E aí esse ar vai ser exaurido, né? Então ele vai passar por essa célula. Só que nesse momento que ele passa por aqui, ele troca calor com o ar que eu estou puxando da rua. E aí simplesmente eu consigo fazer a redução da temperatura do ar externo, obviamente simplesmente fazendo com que esse ar se encontre com ele aqui. Mas é importante dizer que eles não se misturam, tá? Eles se tocam, né? Mas não se misturam. Então eles, em algum momento, porque é uma membrana, né? Um elemento sintético ali que eles conseguem, como se fosse um sistema de canalização, eles passam, se tocam ali, né, na parede sintética, mas eles não se misturam de fato. Então isso aqui seria uma espécie de uma solução que a gente poderia ter, né, pensando nessa questão, né, pensando em Cuiabá, por exemplo. Ao invés de eu só adotar ar-condicionado, né, imaginando que eu vou ter que dimensionar o meu sistema considerando a carga térmica do ar externo, porque de fato, né, vai entrar no cálculo. Então, além do que você vai ter ali no interno, o dimensionamento que você vai fazer para, de fato, selecionar a capacidade do seu ar-condicionado, você vai ter que somar a carga térmica do ar externo. Então, com esse carinha aqui, em tese, a gente consegue reduzir bem, né, mas tem que entrar no dimensionamento também esse cálculo. Tá? Como eu falei para vocês, até que ponto faz sentido a gente se abster de um sistema de renovação de ar simplesmente para priorizar a questão do consumo, né, o consumo de energia. É claro que a gente tem que buscar soluções para compatibilizar tudo isso, como eu mostrei agora para vocês, né, o caso do CRS, e a gente pensar sempre na saúde ocupacional dos nossos edifícios, né? Então, em tese, quando a gente pensa no outro, é um pouco mais difícil, né, da gente mensurar e pensar tudo isso. Só que quando a gente olha para casa, né, para a nossa casa, fica um pouco mais fácil, né? Então, imaginando aí que dentro do contexto da vida de vocês têm um filho que por algum motivo tem um problema respiratório ou algo nesse sentido, eu tenho certeza que vocês não mediriam esforços, não olharia custo, não olharia valor para adotar um sistema de renovação de ar simplesmente para entregar para o seu filho uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Dentro do ambiente que ele vive. Então, em tese, isso aqui seria os impactos da má qualidade do ar interior, né? Problemas respiratórios, então, irritação das vias respiratórias, agravamento de asma e bronquite, infecções respiratórias, rinite e alergias, doenças associadas a contaminantes biológicos, síndrome do edifício doente, né, que seria aquilo que eu falei para vocês dos impactos que a gente pode ter, né, principalmente com os VOCs, dor de cabeça e fadiga, irritação dos olhos, tontura, dificuldade de concentração por conta do CO2, impactos no conforto ocupacional, né, então uma baixa taxa de renovação de ar, aumento da percepção de odores, né, então principalmente aqui, ó, a gente tem carpete, a gente acaba aumentando essa questão da percepção dos odores, acúmulo de poeira, poluentes internos, impactos na produtividade, obviamente, por conta do CO2, capacidade de concentração, desempenho cognitivo, produtividade no trabalho e sonolência. Oi? Perguntas? Não sei se tem tempo para pergunta. Cadê o Ronaldo? Tem. Acho que foi muito rápido, né? Deu quantos minutos aí, Ronaldo? Tem 29. Ô, louco.
rápido demais. Bom. E aí, tem pergunta? Pode perguntar, gente, sem problema nenhum. Porque aqui em Cuiabá, se você for renovar e não tiver esse produto aí, esse equipamento, vai chegar a época que tem muita, né, queimada daqui. Sim. Então aí é complicado, né? Então, mas em tese a gente não pode pensar no problema primeiro e deixar de trazer a solução por conta disso, né? A gente tem que pensar em soluções. Então nós como fabricantes, por exemplo, se você me passar um problema aqui agora, você falar, João, estou com dificuldade lá porque perto da minha casa tem uma galera lá que está desmatando, está queimando árvore, está fazendo isso e aquilo. A gente tem que pensar em algo. Então a gente vai pensar numa solução para aplicar. Mas agora você vai deixar de ter qualidade do ar interior, vai deixar de ter segurança ocupacional simplesmente porque o ar externo está numa temperatura elevada, numa umidade elevada, ou está com fuligem, com fumaça. Existem coisas que a gente pode fazer para inibir tudo isso. Então, em tese, a gente tem que pensar sempre na solução. 2020. Mas essa tese sua é mais para um lugar 100% quase fechado, né? Porque... Tem casa, tem porta, tem janela, porque aqui nós, o nosso forte é mais casa. Mas e a ventilação natural? Em que momento você tem ela? Você tem ela a todo momento, contínuo? Em contínuo não vai ter, à noite você não vai ter, porque vai estar tudo fechado. Exato. Mas durante o dia, provavelmente, a casa vai estar circulando inteiro. Mas aí, quem garante que a ventilação vai estar entrando na sua casa? Em tese, sim. Entre aspas. Aí o arquiteto vai ter que pensar se ele vai colocar a fachada para o norte, para o sul, para o leste. Não é... Você concorda comigo que não, haveria... Eu concordo. Eu fiz uma academia aqui agora há pouco tempo e eu coloquei renovação. Tem toda a renovação. Sim. Não tem jeito. Eu fiz toda a renovação. Só que precisa, é bom? Sim, concordo. Mas em casa, você não está usando o dia inteiro e a noite inteira. Você só vai usar seu quarto à noite. É bom ter? Beleza. Mas eu acho, tipo assim, funciona legal. Mas eu acho que em casa em si agora. É desnecessário, senhor Ricardo. Eu acho que no momento sim. Olha, eu tenho. Cadê o Luiz? O Luiz está aí? Não. Os filhos do Luiz têm problema de asma, bronquite. E aí simplesmente ele não tinha renovação de ar em casa, só tinha ar-condicionado. E aí um dia ele resolveu colocar a renovação de ar na casa dele. E simplesmente mudou a vida das crianças dele. Não, muda sim, vai na sua testa. Aí vai funcionar porque a criança vai usar o ar o dia inteiro e a noite inteira. Sim. Mas tem a filtragem, né? Muda, eu sei disso. Sim. Por exemplo, eu vou te dar um Eu fiz exemplo uma aqui. casa aqui no condomínio, a casa tem um subsolo. Sim. O subsolo tem. Tem exaustão e a subsolo dentro. Sim. E tem um ar-condicionado. Funciona, então beleza. Não sei se você estava no momento ali, estava bem cheio aqui o ambiente lateral aqui do lado. E aí o ar-condicionado tá ligado lá. Não, Tá tudo sim, ligado. tem muita gente, entende? É isso que eu tô falando pra você. Talvez se fosse um ambiente operacional, que a gente estivesse no computador ali trabalhando o dia inteiro, você iria sentir. Você ia falar, não sei como trabalhar aqui. Sim, eu tava aqui agora abrindo a boca e tudo, isso aí eu sei. Sim. Tá bom, você passa um ano inteiro, se você passa um mês inteiro na sua casa e o mês inteiro aqui está com 40 graus, você vai ter que ficar com a janela aberta o tempo todo, como é que o ar-condicionado vai dar conta? Aí se você tem que ter renovação para você colocar um ar tratado para dentro do ambiente e você ter o frio também. Sim, eu concordo. Agosto, setembro, Em casa. Não, beleza. É que a ventilação mecânica ela nasce justamente por conta da ventilação natural. Porque hoje você fazer um projeto que seja de fato do zero, construído para atender ventilação natural, é muito difícil. Na maioria dos casos o terreno não comporta, você vai ter que comprar um terreno que seja exatamente o que você precisa. E aí a gente sabe que isso acontece na maioria dos casos, né? A gente compra o que dá, né? Ô João, outra coisa que precisa ser falado aí, os recuperadores de energia, lá, o CRS, eles têm aproximadamente 65%, 66% de percentual de eficiência, de recuperação, tá? E como antigamente o pessoal só tinha os importados, o payback dele era muito alto e o pessoal abandonava essa solução. Hoje, como a gente faz aqui, o preço da aquisição caiu bastante, então você tem um payback muito mais curto. Porque a grande sacada disso daí é você não jogar a energia quando você está fazendo uma renovação de ar, você não jogar a energia que está já no frio que você criou, que você pagou esse frio que está dentro do ambiente, jogar ele de graça para fora. Você recupera só o frio com outra coisa que faltou aí, foi nanotecnologia.
ele só tem a troca térmica e não tem o contato direto Isso, com exato. das células, ou seja, é uma grande sacada. Sim, Você sim. liga lá, Porque se a gente fosse consumir energia para reduzir a carga térmica do ar externo, é como se eu estivesse trocando, né, esses fatores. Eu estou, de fato, trocando uma coisa pela outra. Em ambientes grandes, de pessoas bastante, até a legislação não consegue, muitas vezes vai num ambiente, aí, numa regulação pública, enfim, cinema, teatro, e não tem sistema. Sim, Agora eu fico pensando numa casa, normalmente não instalam por causa de custo. exato. Imagina uma casa, hoje, qual que seria? Existe algum projeto, por exemplo, de vocês? Para a residência, nós desenvolvemos um sisteminha aqui que sai 20% de uma instalação de ar-condicionado. Então, eu boto ar-condicionado e vou botar mais 20% no investimento. Sim. Ali na nossa mesa a gente consegue mostrar. Tem bastante coisa ali que a gente já consegue Carlos, tem um ver. estudo do mau sono também. Sim, do sono. Um mau sono por conta do CO2. A gente acha que a concentração do CO2 elevada é simplesmente por uma questão de produtividade e também desempenho. Aumento de apneia. Mas à noite, quando a gente está dormindo, a alta concentração de CO2 também pode gerar problemas ali para o nosso... A esposa está com frio, aí fecha tudo, amor, vamos dormir, quartinho pequeno, ó, vai subindo a concentração, subindo, atrapalha o Você sono. dorme mal, você dorme mal. 42 graus. Sem ar-condicionado. É ruim. A umidade individual em média de 18, 20. Aqui é bravo, aqui não é alto, aqui é baixo, tá? Imagina. É alto tá agora. Nas planilhas de cálculo de carga térmica já tem mais ou menos que é 10%, certo? Uhum. E os aparelhos mais sofisticados já vêm com equipamento para renovação de ar. Sim, Sim, Agora, cada um tem que instalar e explicar para o cliente. sim. sim. Vai consumir um pouquinho mais de energia, E mas dentro- o próprio equipamento é inteligente, ele vai saber disso. Exato. E dentro disso que o senhor falou, que é importante, se há a possibilidade de a gente associar as nossas residências ou não, né? É claro que vai depender muito da sua análise em teses, né? Do seu olhar crítico para a sua casa, do seu ambiente. Mas também, na maioria dos casos, a gente vê que é necessário. Igual eu recebo demandas diárias de clientes finais, de fato, que sempre me procuram, cara, eu estou com problema lá no meu banheiro, problema com umidade, está tendo mofo, está tendo isso e aquilo. Tem alguma coisa que eu posso fazer de menor porte? Tem. Toda semana eu ajudo alguém com esse... Oi? Coloca o exaustor. Exato. Eu tinha esse mesmo problema. Exato. Eu não coloquei o exaustor. Eu fiz a saída de ar, fiz a famosa carabólica. Claro. Legal. A água da chuva desce dentro do meu banheiro, desce dentro do meu banheiro. Mas eu não tenho aquele problema de ligar o chuveiro quente e o banheiro passar. É isso aí, gente. Encerrado por Pagar o aqui. salário dele, precisa pôr exaustor. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado aí. Se Obrigado, gente. quiserem entrar em contato, tá bom.